A paz do Senhor amado, a paz do Senhor amada. Vamos a mais um capítulo do nosso estudo. Hoje nós estamos dando início ao 33º vídeo do nosso estudo de batalha de oração. Então, se você quer aprender a orar, se você deseja orar, se você tem sede de ter um relacionamento com o Senhor, vem comigo fazer esse estudo. Esse já é o vídeo de número 33. Eu te aconselho a voltar lá no primeiro dessa playlist, que é o Batalha de Oração. Nós estamos já há algum tempo estudando juntos a oração, aprendendo a ter uma vida de oração eficaz. Então, se você quer aprender a ter uma vida de oração eficaz, começa lá no primeiro vídeo, vai dando seguimento, vai fazendo no seu tempo, na sua sequência. O importante é você não parar. Pelo menos um vídeo por semana, anota, faz os exercícios, porque no final de cada estudo eu deixo um exercício prático. Faça o exercício, convida a sua família para estudar com você, indica essa playlist para os seus familiares, para o grupo da família, o grupo de WhatsApp, o grupo da igreja. Vamos levar esse estudo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entrar junto conosco nesse círculo, esse círculo de oração eficaz. Amém? Glórias a Deus. Hoje nós vamos falar sobre oração extraordinária, que é orando extraordinariamente. Nós vamos dar uma pincelada nas estratégias que a gente já falou, porque hoje nós estamos terminando as estratégias de oração. Nós já estamos quase no final do livro, quase terminando o livro. Então se mantenha firme, porque o Senhor tem muitas bênçãos para você por causa da sua perseverança. Ele sempre fala: permaneça em mim e eu em ti. Se você permanece em mim e eu permaneço em você, então a gente vai saber que nós somos amados pelo Pai, o Pai nos ama e nós amamos o Pai. Por quê? Porque nós estamos permanecendo, nós estamos em obediência. Quando nós obedecemos, nós mostramos que amamos. Amém? Glórias a Deus. Então eu vou fazer como sempre, eu leio o capítulo, depois da leitura do capítulo, eu ministro aquilo que o Senhor coloca no meu coração e no final eu deixo um exercício prático. Amém? Então o capítulo de hoje, o capítulo sempre é diferente da quantidade de vídeos, porque a gente gravou mais vídeos. Nós gravamos introdução, né? Então, o capítulo de hoje é o capítulo de número 29, para quem tem o livro. Para quem não tem o livro, não tem problema, porque eu leio o capítulo todo, fiquem tranquilos. Amém? Então, vamos à leitura do capítulo. Orando extraordinariamente. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. Salmo 77, 2. As estratégias de oração alcançam um nível mais alto quando as situações chegam a um ponto de desespero. Como quando uma mãe é levada às pressas para um hospital por conta de um parto prematuro. Quando sabe-se que a ordem de despejo está a caminho. Quando a batalha está tão difícil e você está começando a acreditar que a sua família não vai ficar intacta. Esses momentos intensos e inesperados exigem uma oração do tipo radical. Oração ao telefone com seus amigos, reunião na igreja, oração em grupo. Mas só porque você está desesperado não significa que você não deve ser estratégico. Talvez precise ser ainda mais estratégico. A experiência de Esther no Velho Testamento levou à necessidade de uma oração extraordinária. Você deve se lembrar de como ela, sendo uma bela jovem judia, foi selecionada como candidata à posição de rainha da Pérsia, quando o rei Assuero depôs a sua própria esposa. Mas, dentro do próprio palácio, Esther soube do seu guardião de infância, Mordecai, sobre um plano de extermínio do povo judeu, todos eles. A situação era terrível, não menos para Esther do que para qualquer outro judeu.
Ela ainda não estava em uma posição de se aproximar do rei com qualquer tipo de petição, sem autorização prévia. Os costumes da época determinavam que ela poderia ser legalmente morta apenas por tentar entrar na presença do rei. Mas ela fez um apelo corajoso por uma oração extraordinária. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther 4,16. O resultado de sua oração coletiva foi milagroso. O mentor do genocídio foi morto e enforcado em sua própria forca. E Mordecai, o judeu, foi elevado a uma posição importante de liderança e encarregado do programa de segurança sancionado pelo Estado de proteger os judeus de futuras perseguições. Esse é o tipo de modelo de oração que a Bíblia nos orienta a seguir. Observe que eles oravam coletivamente. A oração extraordinária é um esforço de equipe. Seguindo a ascensão de Jesus ao céu, os 11 apóstolos restantes em Atos 1 aceleraram de volta a Jerusalém e reuniram-se na sala superior para orar. Lá, com uma só mente, todos eles se reuniam sempre em oração. Quando Pedro, mais tarde, foi lançado na prisão sob guarda pesada, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite antes da sua execução, acorrentado entre 2 soldados, Pedro estava tentando dormir. Então, um anjo apareceu, libertou-o e fez passar pelos guardas e portões em seu caminho de volta para casa. Como o autor antigo uma vez disse, o anjo foi resgatar Pedro da prisão, mas foi a oração que resgatou o anjo. Eles oraram e jejuaram. Nós mencionamos jejum anteriormente, listando-o como uma das chaves da oração. Mas assuntos sérios pedem um sacrifício incomum, com uma devoção focalizada à dedicação. Deus, através do profeta Joel, ordenou que seu povo retornasse para ele, de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto. Jesus, no início do seu ministério terreno, preparou-se para os desafios à sua frente, comprometendo-se com 40 dias de jejum. Mateus capítulo 4, versículo 2. Nós não dizemos não para nós mesmos ou para os nossos apetites facilmente, mas, negando as demandas diárias da nossa carne, a fim de concentrar toda a nossa atenção em Deus, podemos ir mais profunda e intensamente na oração em momentos de dificuldades, tensão e emergência. Nós jejuamos porque queremos mostrar seriedade. O jejum em conjunto significa que estamos unidos no clamor a Ele e para ouvi-lo. E quando nos unimos em sinceridade, Deus nos honra consistentemente. Eles oraram fervorosamente, persistente e apaixonadamente. As circunstâncias podem chegar a um ponto em que o próprio instinto de sobrevivência pode produzir orações ferventes. Quando os homens a bordo do navio com o profeta Jonas começaram a temer por suas vidas, eles clamaram honestamente por um Deus que sequer conheciam, implorando por misericórdia durante a tempestade. Jonas 1,14. E Deus os poupou quando os destinatários da mensagem de Jonas em Nínive caíram sob a convicção assustadora por causa de seus pecados. Eles também clamaram a Deus de todo o seu coração, para que Deus os poupasse da destruição iminente. Jonas 3,8. E Deus os poupou. Entretanto, muitas das condições em nossas vidas pessoais e no mundo de hoje são igualmente alarmantes e clamam igualmente por uma oração fervorosa. Pecados em nossa nação, orgulho em nossas igrejas, mágoa em nossos lares, perseguição entre os nossos irmãos e irmãs, necessidades e desejos em proporções drásticas que
nós não queremos ver ou pensar a respeito. As sementes de privações e hostilidade contra os cristãos, acontecendo agora mesmo em muitas nações do mundo, já se encontram aqui em nossos litorais. Mas será que a Igreja de Deus está quebrantada e rendida aos pés do Senhor? Será que estamos dispostos a converter o nosso riso em pranto, lamentar e chorar quando necessário? Tiago 4:9. Deixaremos os nossos corações baterem junto com o coração de Deus, preparados para sermos fiéis a Ele em todas as situações, devotados a Ele e somente a Ele, o suficiente para estarmos orando como um só corpo, unidos em longas temporadas de uma busca agonizante pelo favor de Deus e pela sua misericórdia? Nós sabemos sem dúvida que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. Jesus disse realisticamente aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. João 16:33. Não estranheis, disse Pedro, a ardente prova que vem sobre vós. 1 Pedro 4:12. Elas são por vezes um indicativo de esquemas satânicos e às vezes apenas o resultado do câncer do pecado do mundo, tornando-nos ansiosos pela glória da vida perfeita e eternas que vivemos com o Senhor. Mas quando esses problemas chegam a um ponto insuportável, precisamos de um poder incomum que só obteremos com o resultado de uma oração extraordinária. Todos nós tendemos a recorrer a um tipo de oração padrão, provavelmente uma oração mais fácil e mais confortável do que gostaríamos de admitir. Mas Jesus, em sua própria vida, aumentava o nível de fervor de sua oração, dependendo da necessidade do momento. De um pedido alegre até uma oração que durou a noite inteira, a noite toda, culminando no clamor: Abba, Pai, antes de ir para a cruz. Marcos 14:36. A oração fervente toca o coração de Deus. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. Mas imagino que as orações conjuntas, persistentes e unidas de muitas pessoas justas, cada uma delas orando em jejum, podem realizar. Não se trata apenas de uma conexão. Orações assim realizam milagres, movem montanhas, trazem avivamento e mudam o curso das nações. A oração extraordinária pode trazer resultados extraordinários. Amém? Hoje nós estamos aqui falando sobre oração extraordinária, que este é o último capítulo da parte de estratégias. A partir do próximo estudo, nós entraremos nos alvos, tá bom? Então, nós já falamos várias estratégias, passamos por várias estratégias. Eu aconselho você a voltar os vídeos anteriores e dar mais uma olhada nessas estratégias. Por quê? Porque você já viu um soldado que não tem estratégia? E essas estratégias são estratégias espirituais, totalmente baseadas na palavra do Senhor e tendo com certeza grande poder que está à sua disposição para ser usado por você, pela sua família, em favor de cada um de vocês, contra o inimigo das nossas almas. Então essas estratégias são muito poderosas, são armas espirituais, porque a nossa luta não é contra sangue, nem carne, a nossa luta é contra espíritos, influências malignas. Então, contra isso, não tem como lutar com armas físicas, nós temos que lutar com armas espirituais. Então, por isso eu te aconselho, volta aí nos capítulos anteriores, reveja, ouça novamente, anote quais são as estratégias, estude, pratique, porque você só tem a ganhar. E hoje nós vamos falar de uma estratégia realmente poderosa, que é orando extraordinariamente. E no final aqui eu vou falar sobre a oração de Neemias
que é um apêndice que tem aqui no livro, que a gente dá uma pincelada nessa oração, que eu vou colocar ela como exercício para vocês no final da ministração. Amém? Então, quando nós lemos esse capítulo, a gente pensa sobre situações desesperadoras. E a minha pergunta para você hoje é a seguinte: você já viveu ou você tem vivido situações desesperadoras? Situações em que você não vê a luz no fim do túnel, vamos dizer assim? Situações em que você não vê porta, não vê janela, não vê saída, não vê brecha, não vê condição de você se livrar desse problema terrível. Então, se você tem passado por isso, por alguma situação em que, quando a gente diz assim, ó, é impossível para o homem, pode ter certeza que é possível para nosso Deus, o Deus que nós servimos. Ele é um Deus do impossível. Então eu aconselho você a entrar imediatamente na oração extraordinária. O que é a oração extraordinária? A oração extraordinária não é nada mais, nada menos do que um esforço em equipe. É você formar um exército para orar. Por quê? Quando nós não estamos dando conta sozinhos, nós precisamos de buscar ajuda. Ajuda de amigos, ajuda de irmãos, ajuda da nossa igreja, ajuda do nosso pastor. Nós precisamos de procurar a ajuda da nossa família. Não tenha vergonha de pedir ajuda em oração, ajuda em jejum. Se você enfrenta uma situação muitíssimo difícil, não se envergonhe, não se desespere. Então eu coloquei aqui alguns passos para você seguir, estratégicos para você seguir, para que você consiga ver a luz do fim do túnel, ver a porta que está só encostada, basta abrir, ver aquele que tudo pode, que está com a mão estendida para pegar na sua mão e te ajudar a sair dessa situação. Seja ela qual for, seja ela com a impossibilidade que for, porque o nosso Deus é tão poderoso que ele destrona reis, ele coloca rei no trono, ele destrona reis, ele muda povo de lugar, ele muda nação de lugar, ele muda terra de lugar. Para nosso Deus não há impossíveis. Ele criou esse planeta, ele criou eu e você, ele conhece cada molécula da nossa vida. Então não tenha medo. Não tenha medo, tenha fé. Não desista, resista. Não olhe para baixo, olhe para o alto, de onde te vem o socorro. Creia que você tem um Deus que é o seu escudo, a sua força, a sua coragem, a sua alegria. Então, se você está passando por alguma situação muito difícil, a primeira coisa que você tem que fazer é não agir de forma precipitada. Não haja de forma precipitada, não tome decisão precipitada, não saia metendo os pés pelas mãos, não se angustie, não se desespere, acalme-se. Mesmo que a situação é uma situação tão terrível, mas acalme-se, porque se a sua mente estiver muito barulhenta, você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Se dentro da sua cabeça estiver um turbilhão, um vendaval, um terremoto, você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Então você tem que acalmar, tem que respirar. Para, pensa, respira, acalme-se. Aí você vai conseguir tomar decisões claras, com a mente limpa. Amém? Nessa hora também, você tem que ser ainda mais estratégico. Meire, eu já venho fazendo estratégias de oração, as estratégias que eu estou aprendendo. Agora você tem que ser ainda mais estratégico, porque é uma situação ainda mais terrível do que todas que você já viveu. Então seja
mais estratégico ainda, pense com clareza. Elabore estratégias. Pense com a sua razão, com seu raciocínio claro. Não dê vazão para a derrota, para cair, para desistir. Não. Olhe para frente, use a sua fé. Olhe para o Senhor, olhe para o alto. A próxima estratégia é você usar as estratégias que nós já aprendemos. Todas aquelas estratégias que a gente aprendeu. Por exemplo, ore a palavra. Aprenda versículos. Manuseie a palavra. Aprenda quais são os versículos que estão de acordo com isso que você está passando. Então, não acredite que tudo vai dar errado. Acredite que tudo vai dar certo. Não acredite que é o fim, acredite que é o começo. Procure versículos na Bíblia que falam de promessas que dão certo sobre isso que você está passando. E combata esse mal com a palavra. Use a palavra para você orar. Assim como a gente já aprendeu. Ore de acordo com a vontade perfeita de Deus. Eu vou dar um exemplo. Às vezes está acontecendo alguma coisa terrível e tem uma pessoa que está te perseguindo e que está acabando com a sua vida. Aí você tem aquele pensamento, ai, a pessoa podia até morrer, né? Não é para esse lado, porque Deus, nosso Deus, Ele é um Deus que quer trazer vida, Ele quer trazer conserto. Então, ore para que essa pessoa se arrependa. Se a pessoa tem te feito mal, não ore para que ela se dê mal, ore para que ela se arrependa. A palavra do Senhor diz para nós que se o nosso inimigo está sendo açoitado pelo Senhor, está sendo castigado pelo Senhor, cuidado para você não ficar satisfeito com isso, porque Deus pode parar de castigá-lo. Então nós entendemos com a palavra que Deus, Ele ama nós e Ele ama o outro também, apesar do outro estar fazendo coisa errada. Então que a nossa oração seja de acordo com a vontade de Deus. Às vezes a vontade do Senhor para nós é para que a gente more ou viva em um determinado lugar, mas a gente não quer, a gente quer a nossa própria vontade, a gente não busca saber a vontade de Deus, a gente não procura saber o que Deus quer. E aí as coisas começam a dar errado para nós, porque nós estamos contra a vontade do nosso soberano. Então nós temos que buscar isso com muita força, com oração, com jejum, com clamor. Busque saber qual a vontade de Deus nessa situação que você está vivendo, né? Próximo. Lembre-se, Ele é seu Pai. Peça o que quiser. Então lembre-se, Deus, Ele é o seu Pai. Ele é o seu papai. Ele quer te dar aquilo que vai agradar o seu coração. Ele diz assim, eu é que sei que pensamento eu tenho sobre vós, pensamento de bem e não de mal, para te dar aquilo que o seu coração deseja. Então, pensa, você pode pedir para Ele. Você está passando por situação difícil, situação financeira difícil. Pede para Ele que Ele abra uma porta, pede para Ele que Ele abençoe a sua conta bancária, pede para Ele que Ele abençoe as suas compras no supermercado. Peça tudo que você quiser, não tenha medo. As estratégias também nós temos que observar uma coisa muitíssimo importante e entender isso do fundo do nosso coração. Nós não podemos nada, nós não temos autoridade nenhuma. Quem tem autoridade é o Senhor Jesus. Quem pode é o Senhor Jesus. O que nós fazemos em nome de Jesus, porque nós somos servos dele. Então nós estamos aqui na terra em nome dele, e é em nome dele que tudo nós fazemos, porque ele fala para nós, sem mim nada podeis fazer. Então quando nós estivermos enfrentando alguma situação, que nós sejamos humildes,
quebrantados e entendamos que o poder vem do céu, vem do alto, vem de Deus, o poder não vem de nós. A autoridade vem dele, não vem de nós. Os milagres são feitos por ele, não são feitos por nós. Nós não podemos nada sem ele, nada, nada, nada. Então, a próxima estratégia nessa oração extraordinária é nós orarmos em nome de Jesus. Tudo que nós fizermos, que nós façamos para ele, para a sua glória e em nome dele. Então, se você vai orar, ore em nome de Jesus. Se você vai jejuar, jejue em nome de Jesus. Santifique-se para ele. Proste-se, quebrante-se, entenda que nós não somos nada sem ele, nada. E nós precisamos de entender também que ele não precisa de nós. Nós oramos não é para mudar Deus, Deus é imutável. Nós oramos para mudar a nós mesmos. Nós oramos para quebrantar a nós mesmos. Nós temos que nos abaixar perante o Senhor, nos render. A gente precisa de entender isso e nos humilharmos perante Ele. Porque pode ter até 1 trilhão de pessoas, mas se não forem humildes, quebrantados perante o Senhor, de nada vai adiantar. Então precisa de entender isso, que é em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Por quê? Porque nós entendemos que o poder é dele. É o sangue dele que nos lava, que nos purifica, que nos limpa. É através do sacrifício que ele fez na cruz é que nós podemos chamar o Pai de Pai. Nós somos feitos filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus pagou o preço por nós. Nós precisamos de entender isso. A próxima estratégia entra dentro dessa que diz pra gente assim: entenda o poder do Deus que você serve e louve. Nós precisamos de entrar também nessa estratégia num tempo de adoração, de reconhecimento que todo poder vem dele, é para ele, é por ele, e que ele é poderoso sim, e que não há nada e nem ninguém mais poderoso do que ele. Não há nada. Não há universo, não há exército, não há ninguém nem nada mais poderoso do que ele. Ele é o nosso Criador. Então nós precisamos de entender que Deus é esse. Por quê? Porque muitas vezes nós não mostramos confiança. E quando nós não confiamos nele, ele não atende às nossas orações. Por quê? Porque ele quer aqueles que confiam. Porque se a gente não confia, a gente chama ele de mentiroso, porque a palavra diz que ele pode todas as coisas. E quando eu não confio, eu chamo ele de mentiroso. Às vezes eu tenho um problema que é gigantesco e eu penso que o problema é maior do que ele. Eu não entendo que o meu Deus, ele pode resolver qualquer problema. Jesus pode perdoar qualquer pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa cobrir. Não há problema que o meu Deus não possa resolver. Não há situação que o meu Senhor não possa reverter. Não há nada que ele não possa fazer. Então todo o poder é dele. Então por isso eu preciso de quê? Preciso de louvar ao Senhor. Eu preciso ter um coração grato, me prostrar perante o Senhor, reconhecer que não há impossíveis para Ele. Então, diante disso, eu não vou ter medo de nada. Eu vou demonstrar coragem. Eu vou ser forte, corajosa. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus, ele nunca me deixou, nunca me desamparou. Eu sei que a palavra dele é digna de confiança e eu sei que não há impossível para ele. Então eu vou me basear nisso, eu vou me fortalecer nessa palavra, eu vou me fixar nessa palavra e as barreiras vão caindo na minha frente e eu vou passando. Mais uma estratégia. Peça por sabedoria de Deus e haja com sabedoria. É como a gente disse ali no primeiro, não haja de forma precipitada, haja com sabedoria. Busque a sabedoria.
como o ouro, como a prata, como algo muito, muito além de qualquer preciosidade. Busque sabedoria. Haja com sabedoria, peça sabedoria. Não vá fazendo as coisas sem pensar nas consequências. Amém? Mais uma estratégia nessa oração extraordinária. Peça, busque enchimento com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, porque assim você agirá com sabedoria. Você saberá que tem um buraco na frente, você não pode seguir aquele caminho, você tem que se desviar dele. Você tem que sair daquela rota. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te direcionar para a esquerda, para a direita. Agora pare, agora avance. O Espírito Santo te direciona, te dá um entendimento, traz à sua memória aquilo que você precisa lembrar. Então, o Espírito Santo te avisa de perigos. Então, a gente precisa ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente possa atacar, para que a gente possa prevenir-se, para que a gente possa defender-se do inimigo. Com o quê? Com armas espirituais. Ó, quais são as armas espirituais? Bíblia, oração, adoração, louvor, súplica, jejum, declarar a vitória. Por quê? Porque nós entendemos que nossa luta não é contra a carne, mas é contra espíritos, influências malignas. Amém? Dessa forma, nós vamos orar extraordinariamente. Porém, se as circunstâncias estão terríveis, terríveis, você está orando, você está buscando, está jejuando, está indo, mas as circunstâncias estão terríveis, o inimigo está avançando e cada hora está mais difícil, você já não suporta mais. Então, o que você tem que fazer? Pedir ajuda. Seja humilde. Reconheça que você precisa de ajuda. Precisa de ajuda, não que alguém faça o que você tem que fazer, que alguém te ajude a fazer aquilo que precisa ser feito. Então você vai pedir ajuda. Então, ajuda de quem, Meir? Você vai buscar companheiros de oração. Você entra aqui no canal, você não pede oração, e você buscar o quê? Companheiros de oração. Mas nós fazemos uma oração pela sua causa. Mas esta aqui você tem que ter um grupo específico para aquela causa, colocando aquelas questões específicas diante do Senhor. Isso não impede de você deixar nos comentários o seu pedido de oração. Mas o que você precisa de entender é que você tem que ter objetivo. Você tem que ter alvo. Você tem que agir com sabedoria, entender qual é o seu inimigo e onde você deve atacar e qual arma você deve usar. Qual arma espiritual. Para isso, você pode fazer o quê? Ligar para um amigo de oração, orar junto com esse amigo. Grupo de oração, círculo de oração. Na igreja tem o círculo de oração. Vá ao círculo de oração, vá em reuniões de oração. Forme um grupo de oração na sua casa. Chama os seus amigos mais de perto, aqueles amigos que oram, aqueles amigos que têm compromisso com o Senhor. Marque uma vez por semana na sua casa. Faça um chá, faça um café, faça um bolo, faça alguma coisa, um lanche e convida eles para passar pelo menos ali meia hora com você orando. E dali você vai colocar a sua situação e você vai pedir a ajuda do exército de oração para te ajudar naquela batalha. E ali você vai atacar exatamente no alvo e você vai ter a vitória em nome de Jesus. Por quê? Porque é preciso que você se levante e reaja. Se o inimigo está te atacando, se o inimigo está atacando a sua família, você não pode olhar para as pessoas, você tem que olhar para o que está por trás das atitudes das pessoas. Porque aí você vai ver e reconhecer quem realmente é o seu inimigo. E aí você vai poder atacar e acertar direto no alvo. Amém? E para te ajudar, eu vou deixar aqui algumas promessas que você vai entender como que a oração
em grupo, ela é importante. Como que a oração em equipe, ela é forte? É como você montar um exército. Se você pega um soldado sozinho, ele é fácil, né? Ele é fácil, a Bíblia até fala, é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas e três, e quatro, e cinco, então? Melhor ainda, não é? Então você vence um soldado sozinho, mas um exército já é mais difícil, não é verdade? Então, as promessas, eu coloquei alguns versículos aqui, por exemplo, Crônicas 7:14. Lá quando Deus fala com Salomão, quando Salomão termina o templo, Deus fala com Salomão. E Deus fala, olha, eu entendo isso, quando tiver problemas, então o que o povo tem que fazer? O Senhor fala assim, ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha a estratégia, humilhação. Orar, olha a estratégia, oração. Buscar, olha a estratégia, buscar. A minha face, buscar o quê? A face de Deus. Buscar o quê? Buscar o Senhor. E se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, se arrepender. Parar de fazer o que é errado. Então Deus fala: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, olha aí, o meu povo, quando o meu povo se arrepender, o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, o próprio Deus dá para nós estratégias poderosíssimas aí para a gente colocar nas nossas reuniões de oração. Tem Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a gente deve o quê? Confessar os nossos pecados uns aos outros. Juntos nós estaremos mais fortes. Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Isso é o quê? Isso é união. Onde 2 ou 3 se concordam. Aqui na terra eu concordo lá no céu. Isso é o quê? União. É o que diz para nós ali no Salmo 133. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Então, isso aqui para nós são alguns versículos que eu deixei como exemplos das promessas que Deus deixa para nós. Como é poderosa a união, a oração em união, a oração do justo em união com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu parente. A união. Nós temos até um ditado que diz: a união faz a força, não é isso mesmo? Então, a sua oração, ela vai se tornar extraordinária quando você se une com seu irmão para buscar por um mesmo objetivo. Eu vou deixar aqui exemplo de oração extraordinária para vocês. Olha, a oração ali de Esther. A Esther, ela foi responsável por libertar a nação, por libertar o povo dela. O povo dela estava em perigo de extinção. E Esther, ela usou da oração extraordinária. Ela convocou o povo para orar, para jejuar, junto com ela 3 dias, sem comer nem beber. E no final, Deus deu a vitória para ela. O povo dela foi livre, e não só livre, receberam o apoio total do imperador. E eles ficaram protegidos contra outros ataques. Em Pentecostes, a gente vê uma oração extraordinária ali, que era buscando renovo, buscando poder, buscando ousadia, e Deus vai e derrama o Espírito Santo sobre eles, e eles, aqueles homens que tinham medo antes, já se levantavam e começaram a proclamar a palavra, e não tinha mais medo nem da morte. Então Deus deu resposta para essa oração extraordinária. Pedro na prisão. Pedro estava preso, perseguido por Herodes, mas a igreja orava por Pedro
E Deus enviou ali na prisão um anjo que abriu as portas e Pedro saiu sem ninguém nem ver. Quando Pedro percebeu, ele estava lá fora. Olha que lindo. Neemias, que eu vou falar agora em pouco para vocês mais um pouco de Neemias. Ele busca por quê? Por restauração. Neemias, ele orou antes de falar com o rei. E ali você vai ver uma oração extraordinária nessa oração de Neemias. E Deus deu a vitória. O rei não somente permitiu que ele fosse, como fez dele líder do povo, ainda deu condição financeira toda, pagou todas as despesas para ele. Olha que chique. Então, a oração extraordinária, ela faz coisas extraordinárias, né? Então, nós precisamos de entender que em Jesus nós podemos todas as coisas que cremos, nós podemos em Jesus. Imagina, se a oração de um justo pode muito em seu efeito, imagina a oração de uma equipe de justos. Imagina o que pode acontecer. A oração conjunta, persistente, cada um em jejum. Isso pode fazer o quê? Pode acontecer milagres. Essa equipe pode mover montanhas, trazer avivamento, mudar o curso e até mudar a nação inteira. Isso é o quê? Isso é extraordinário, não é verdade? Como o nosso Deus é maravilhoso para nós. Então, que você possa ter um grupo de oração, que você possa montar um grupo de oração e vocês, com o mesmo objetivo, possam orar, jejuar, clamar, adorar juntos, confessar os seus pecados, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, carregar os fardos uns dos outros. Monta uma equipe na sua casa, monta um grupo de oração na sua casa, comece com a sua família. Chama o seu esposo, sua esposa, seus filhos e façam grupos de oração em conjunto, intercessão, louvor, adoração. E aí você vai poder me contar aí com grandes maravilhas Deus vai realizar na sua casa através da oração extraordinária. Bem, o nosso exercício hoje é a oração de Neemias. Então eu vou ler para vocês aqui e depois eu já passo o exercício. Aí na página 185 está dizendo assim: a situação no início do livro de Neemias exige uma oração extraordinária. Essa situação vem com várias das mesmas características de algumas das situações de alta pressão que você já enfrentou em sua própria vida e talvez ainda esteja enfrentando agora. A necessidade de uma ação rápida, um membro da família chateado, uma vontade aparentemente impotente de fazer alguma coisa, distância da localização real do problema, dependência do favor de outra pessoa, decisão a ser tomada antes de ser capaz de dar o próximo passo e muito mais. Mas mesmo com a presença frustrante de tudo isso, a gente vai perceber que Neemias, ele podia simplesmente desistir, mas ele preferiu a melhor solução, que foi orar. Então, o nosso exercício de hoje vai ser em Neemias, no capítulo 1, versículo 4 ao 11. Você vai fazer o quê? Você vai ler Neemias, capítulo 1, 4, 11, e você vai destacar dessa oração que Neemias fez. Você vai destacar estratégias e princípios desses que eu vou te falar aqui agora. Então, você vai fazer o quê? Leia Neemias capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 11. E ali você vai destacar na oração dele atitude de humildade. O que ele fez ali na oração que você percebeu? Olha, ele é uma pessoa humilde. Você vai destacar também quebrantamento, jejum. Ele fala, ele ora com quebrantamento, ele ora com jejum. Você vai falar para mim. Você vai falar também nessa oração se ele orou a palavra. Em algum momento ele orou a palavra? Ele citou a palavra? Ele usou o nome de Deus quando ele estava orando? Ele fez súplica.
Ali você não vai ver ele falando em nome de Jesus, por quê? Porque é uma oração do Velho Testamento. Jesus ainda não era revelado. Vamos levar isso em consideração, mas ele vai falar o nome de Deus lá. Você vai observar como que ele vai falar. O momento em que ele ora individualmente e o momento em que ele ora coletivamente. Amém? Então vamos fazer esse exercício. Você que tem o livro, você vai olhar aí na página 187, vai ver toda uma comparação que tem. E aqui nessa página 185 está escrito o Neemias do 4 ao 11. Mas você pode pegar a sua Bíblia que vai estar lá escrito e você pode fazer esse exercício que vai ser uma análise como que está aqui nessa página 187. Amém? Agora vamos orar para nós terminarmos o nosso estudo de hoje. Então, feche os seus olhos. Se você quiser, pode repetir comigo. Se você não quiser repetir, só diga amém. E pense no Senhor e fale comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo porque nada é impossível para ti. Peço-te que nos treine e nos conduza na oração extraordinária. Ajuda-nos a lançar fora todo e qualquer pecado, entregando-nos completamente a ti. Que possamos ver as necessidades da nossa cidade e da nossa nação da maneira como tu as vê. Une os cristãos na minha igreja e comunidade em oração extraordinária. Que possamos caminhar em amor, concordar de coração, jejuar em fé e nos unir em oração fervente e persistente. Derrama avivamento e despertamento espiritual sobre a nossa terra. Ser glorificado por nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus.